Eu imagino que você agora esteja em casa, sentado no seu sofá, na sua cama, na sua cadeirinha, comendo, nessa época de pandemia, ou mesmo pensando já em comida. Geralmente é algo doce, uma pizza, uma lasanha, uma torta, um brownie, ou aqueles produtos, né, que é uma bomba de doce que vendem no supermercado, que eu não vou dizer o nome aqui, que é feito uma pasta, lembra uma pasta de amendoim. O problema é que essas substâncias que estão fora do corpo e dentro do corpo, elas variam em quantidade e tem que ser variável. A gente precisa manter essa diferença. Imagine que quando você enche seu corpo de glicose, você vai fazer as células do seu pâncreas trabalhar muito para liberar o hormônio insulina, que é ele quem vai carregar a glicose do sangue para dentro das células, para dentro dos tecidos. Para isso ela tem que atravessar a membrana das células, a membrana plasmática das células. Acontece que tem um problema. Você pode ter dado uma dificuldade genética e desenvolver uma doença que a gente chama de diabetes. A diabetes 1 e a 2. A 1 é mais comum em crianças e adolescentes. A 2 é mais comum entre adultos de abaixo de 50 e acima de 50. Ambas estão associadas aos hábitos de vida. A questão é que a primeira, a diabetes 1, é aquela onde suas células do pâncreas têm dificuldade por uma ação do sistema imunológico de produzir quantidade suficiente de insulina. Você come açúcar e a insulina é pouco produzida pelo pâncreas ou não é produzida. Resultado, qual é o tratamento aí? Tomar insulina e controlar a ingestão de açúcar, já que você tem que tomar cuidado para não ter complicações. No diabetes tipo 2, que também é herdado geneticamente, se pai e mãe tem, é quase 50% de chance de você ter. Se um deles tem, aí já é 1 para 7, mais ou menos. Depois de 50, 1 para 13 a cada nascimento, a possibilidade. Mas é genético e também influenciado pelas questões do dia a dia, pelos hábitos alimentares, mesmo praticando atividade física, viu? Então, cuidado na ingestão de açúcar. Você come tanto açúcar que seu fígado trabalha produzindo insulina, mas chega uma hora que a célula que vai receber essa glicose, então imagina, seu pâncreas, bum, joguei insulina. A insulina vai, o cara comeu um monte de glicose agora, comeu um monte de coisa doce. Pega a insulina e joga dentro da célula. Só que para entrar na célula tem que vir para cá, para essas glicoproteínas. Direto isso trabalhando, sendo renovado, sendo fabricado, porque eles se renovam constantemente. Chega uma hora que dá defeito. A glicoproteína não aceita mais a insulina junto com a glicose. Aí diz, opa, não entra mais. Resultado, diabetes tipo 2. Seu pâncreas trabalha bem, eu estou falando coração, mas o pâncreas é aqui, do lado esquerdo, abaixo do estômago. Seu pâncreas trabalha direitinho, mas a célula que vai receber a glicose junto com a insulina sendo transportada por ela não aceita mais diabetes tipo 2. Qual é o tratamento? Comer menos coisa doce, praticar atividade física para gastar essa glicose. Pode ser genético e pode ser por fatores. A maioria das pessoas que têm diabetes tem essa do tipo 2, que é quase 80%, mais de 80% da população, e 20% tipo 1, que é aquela em crianças e adolescentes por conta da não produção ou baixa produção de insulina pelo pâncreas. O que é que isso tem a ver? Que para entrar ou sair da célula, para sair da célula tem que atravessar a membrana das células do pâncreas, das glândulas. Para entrar na célula tem que atravessar a membrana das células que vão receber essa insulina trazendo essa glicose e tem que vir para cá, para os glicocálices. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o professor Wellington Sibaldi, de Biologia, e hoje vamos falar sobre membrana plasmática, uma das substâncias mais importantes para a origem da vida no planeta, ou melhor, das estruturas para a vida no planeta. A membrana plasmática, como vocês podem observar aqui nessa imagem, podem tirar um print aí, escrever, bater uma foto, pausar. Bem interessante vocês escreverem e tentar pronunciar os nomes que realmente na biologia a gente não pode fugir. São nomes chatinhos, mas vamos lá, vou tentar ser breve porque é um assunto relativamente complexo por conta dos termos
mas você entendendo os mecanismos ele se torna fácil. Bem cobrado no Enem, principalmente na questão dos transportes e algumas especializações aqui. Então, o que seria a membrana plasmática? Basicamente, a membrana plasmática ela é uma película que reveste todas as células do planeta. Os seres vivos são feitos de células. Schleiden e Schwann, dois cientistas, criaram essa teoria de que é ser vivo quem tem célula. Quem não tem, por exemplo, o vírus, há controvérsias, mas fora isso, os que são aqueles que são chamados de eucariontes, que têm membrana, citoplasma e núcleo, as três partes estruturais básicas de uma célula, e aqueles que não têm o núcleo, delimitando o material genético, que são os procariontes. Então ele só tem membrana, citoplasma e o DNA fica espalhado ali no citoplasma. Vamos considerar então que independente de eucarionte ou procarionte, a gente vai trabalhar com a membrana, que todos eles têm. Então, as funções básicas da membrana plasmática são revestir, ela delimita, estabelece fronteiras. Veja que praticamente tudo, eu desconheço alguma coisa que não tenha fronteiras. Estados, municípios, ruas, o seu corpo tem fronteira do seu coração e do seu fígado para os outros tecidos. Então tudo tem suas delimitações e particularmente suas necessidades se diferem de um do outro. Revestir é uma necessidade, proteger é uma outra. Então elas protegem a estrutura interna, no caso a célula, de invasores indesejáveis, de substâncias que não queiram, que não precisem entrar naquela hora ou sair. Então, a gente já entra nessa possibilidade de troca de substâncias. A membrana, não entenda ela como algo que seja impermeável, porque senão não tem troca, nem também totalmente permeável, porque senão ela não controla nada, as coisas entram e saem à vontade. Imagina uma peneira. A peneira, ela não limita o que sai, o que fica, é mais ou menos a membrana. Então a gente diz que ela é uma membrana seletivamente permeável. Ela seleciona de acordo com o tamanho ou com a necessidade, aquilo que deve entrar ou aquilo que deve sair da célula. Mobilidade. Alguns seres que são unicelulares, por exemplo, como as amebas, que é do grupo lá dos protozoários, eles têm a capacidade de se projetar, se movimentar através de deslocamentos da membrana e do citoplasma. A gente chama isso de pseudópodes. É como se eu fosse uma ameba e minha pele aqui, ela emitisse projeções, a pele esticasse para frente, brum, e vai puxando e eu vou me locomovendo para frente. Isso é um deslocamento que a gente chamaria de falsos pés, ou pseudópodes, ou movimentos ameboides, já que a gente está falando da ameba. Reconhecimento de substâncias. Para entrar na célula tem que ser reconhecido. Caso contrário, ela produz alguma substância que tenta destruir aquilo. No caso, seria um sistema autoimune tentando destruir essa substância que eles vão considerar como um invasor. Então a gente vai ter muita coisa que se associa à membrana, engana ela e entra na célula, como alguns vírus, algumas bactérias, e outras são rapidamente detectáveis pela membrana que reconhece quem são essas substâncias, ou mesmo uma substância benéfica, como um hormônio, que deve sair para uma célula e ser reconhecido lá para poder causar o efeito. Que efeito? O efeito pode ser para acelerar uma reação ou mesmo para desacelerar uma outra reação. Vamos lá. Basicamente a gente tem aqui uma membrana, mas quais são as dimensões da membrana? Vejam bem, a ciência, a gente conhece o metro, né? Você dá um passo, praticamente é 1 metro. Passo normal. Se a gente considerar que para visualizar coisas pequenas, isso não serve para eu poder medir. O metro é muito grande. Então os biólogos criaram um outro modelo de medição, se é assim que eu posso colocar, fugir um pouco a palavra aqui, para a gente avaliar o tamanho daquilo. Esse modelo novo se chama micrômetro, tá aqui. Então imagine você aí, alto, baixo, não interessa, você mede 1 metro, você é do tamanho de 1 metro, e você sabe que dentro de 1 metro eu tenho 100 centímetros, entre 1 centímetro e outro eu tenho milímetros, então dentro de 1 metro eu tenho 1000 milímetros,
Imagine você encolhendo para você ficar próximo a uma célula, na verdade próximo à membrana da célula, que é algo que a gente não vê nesse microscópio da escola. Aquele microscópio que liga na tomada, que bota uma luz aí, só vê microscópio eletrônico, que é um bem mais avançado, que usa feixe de elétrons e... enfim, a gente vai falar disso agora. Imagine você então, é o tamanho de 1 metro, você encolhe, bum, 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 e fica do tamanho de 1 milímetro. Você está, no caso, com relação ao metro, você está 1 milhão de vezes menor do que o metro. Porque você ficou 1000 vezes agora menor do que 1 milímetro. 1 milímetro, 1000 metros. Você encolhe mais ainda. Aquele milímetrozinho, tracinho. Você encolheu tanto que cabem 1000 de vocês dentro daquele milímetro. Então você está 1 milhão de vezes menor do que o metro. Compreenderam? Mas isso não é base ainda, porque tem coisa ainda menor. Imagina. Como os vírus, por exemplo, estabeleceram uma outra unidade de medida, a palavra chegou, unidade de medida, que se trabalha em notação científica, lá na parte de física, primeiro ano principalmente, que é o nanômetro. O nanômetro, ele vai ser então, lembra que você estava dentro de 1 milímetro, cabiam 1000 de vocês, ou seja, você estava em relação ao metro 1 milhão de vezes menor. Em relação ao milímetro, 1000 vezes menor do que aquele milímetro. Mas ainda não é suficiente, você ainda tem que encolher mais 1000 vezes. Você agora ficou 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Ou, se eu quiser colocar em milímetro, 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. Compreenderam como uma coisa é minúscula? Não dá para ver, é muita coisa. A membrana plasmática, ela tem de 5 a 10 nanômetros, um pouquinho maior do que isso. Muito fino, tão fino que se a gente fosse avaliar ela para tocar, para sentir a textura, ela seria como se fosse um óleo, algo bem fluido, bem molezinho, porque é muito minúsculo e as coisas ali se comportam de maneira muito fluida. Qual é a estrutura dessa membrana tão fina? Que varia de 5 a 10, em média 8 nanômetros. Ela é basicamente uma estrutura feita de lipídios e proteínas. Então aqui você vai encontrar 2 camadas de lipídios, essas bolinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo no desenho, são os lipídios. Lá na parte de substâncias orgânicas se fala disso. Entre essas moléculas de lipídios, a gente encontra essas azuis, que são as proteínas. Então, qual é a estrutura da membrana plasmática? Do que ela é feita basicamente? De lipídios e proteínas. Ela é uma estrutura lipoproteica. Ah, professor, mas eu vi umas outras coisas no desenho. Podem haver carboidratos, açúcares, glicídios associados a essa membrana, esteroides, pode haver colesterol. Então, por isso que está aqui colocado alguns carboidratos, o glicocálides, que a gente falará daqui a pouco, o colesterol, e isso varia de espécie para espécie. Aqui a gente tem então que a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, onde entre elas existem moléculas de proteína, que deslizam no vai e vem constante. Então imagina que é como se você tivesse um monte de pessoas juntas numa coisa bem apertada lá. Imagina a banda que você mais gosta, né? Uma banda que você gosta, você tá lá naquele vucu-vucu, cheio de gente, todo mundo no imprensadinho. E aí chega o cara do refrigerante, né? Da bebida, passando ali com a garrafinha, alguma coisa, olha a água, e ele vai se deslocando. Esse cara seriam as proteínas, mas ele está sempre em contato com as pessoas. Compreendem? Os lipídios são as pessoas, e aí eu poderia fazer a analogia do cara, do vendedor, passando entre as pessoas, que seriam as proteínas. Como eu vejo que as proteínas estão nesse vai e vem constante, e ao mesmo tempo as pessoas estão lá curtindo, se movimentando, eu vou entender. As moléculas lipídicas se movimentam, as proteínas se movimentam entre elas, o vendedor. Então eu digo que ela é uma estrutura que tem uma certa fluidez, uma certa mobilidade. Quando eu olho ao longe, eu vou ver um monte de cabecinhas pequenas das pessoas. É como se eu estivesse olhando um mosaico. Daí, 2 caras idealizaram essa ideia em 1972 de que a membrana se assemelha a um mosaico fluido.
estabelecido como modelo do mosaico fluido. Quem é que estabelece isso? Os lipídios, que têm as proteínas fluindo entre elas. Então, quem propôs? Singer e Nicholson, em 1972. O microscópio eletrônico foi inventado em 1940. Em 1972, eles perceberam, propuseram um modelo ainda aceito. O que está se descobrindo ainda hoje, 2020, está sendo acrescentado nisso. Né? Então, eles ainda estão certos. Esse modelo do mosaico fluido, então, a gente tem os lipídios, as moléculas de lipídios, e nesse caso, a gente pode ter lipídio, cera, os álcools, os hormônios, os esteroides e também os fosfolipídios. Nesse caso, os lipídios aí são classificados como fosfolipídio. Está aqui um modelo dessas bolinhas aqui. Veja que ela tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça fica sempre voltada para fora e a cauda fica sempre voltada para dentro. Veja aqui que a gente tem as caudas, tudo para dentro da membrana. Eu tenho a parte de fora da célula, que a gente chama de extracelular, e a parte da membrana é como se fosse isso aqui, a parte de fora e a parte de dentro, feito uma parede de uma casa. A parte que está para a rua e a parte que está para dentro da casa. E a parte intracelular, as cabeças ficam para cá, para dentro, e as outras cabeças ficam para fora. Então ela é uma estrutura bilipídica, duas camadas de lipídios. As proteínas que formam essa estrutura são chamadas de proteínas integrais. Nós temos dois tipos de proteínas integrais. As proteínas que passam de um lado ao outro, a gente chama de proteínas intramembranares, transmembranares, melhor dizendo, porque elas atravessam do lado de fora e do lado de dentro. E existem proteínas que ficam só na parte de cima ou só na parte de baixo dos lipídios. Essas proteínas integrais também, porque integram a estrutura da membrana, são chamadas de não integrais, de não transmembranares, porque elas não atravessam para o outro lado, beleza? E existem as outras proteínas chamadas de periféricas, que não estão diretamente ligadas nos lipídios da membrana, mas que participam como âncoras, fazendo uma ancoragem para se ligar em algumas proteínas que estão espalhadas lá no citoplasma. Então imagine um citoplasma, você entrando no planeta e você vendo um monte de escada rolante, um monte de escada, um monte de andaimes, que são moléculas proteicas, os microtúbulos, os microfilamentos, e servem para essas proteínas periféricas se agarrarem ali e se agarrarem na membrana para ficar tudo colado. Senão a membrana voaria longe e a célula morreria. Perceberam? Proteínas integrais integram a membrana. Quem são? Transmembranares e não transmembranares. Existem também as proteínas periféricas que estão associadas a proteínas da membrana, fazendo uma ancoragem com o citoesqueleto do citoplasma. Espero que vocês tenham compreendido a analogia aí que eu fiz. Como esse fosfolipídio? Ele tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Hidro quer dizer água, água, água. Fílica quer dizer atração, afinidade, gosta de água. Fóbica vem de phobos, fobia, medo. Então essas caudas detestam, não gostam de água, têm medo de água. Então hidrofobia, medo de água. Hidrofilia, afinidade por água. Todas as cabeças estão voltadas para o líquido, porque elas são polares. A água também é polar. Então, polar com polar, em química, né, quimicamente falando, elas se atraem. Essa parte aqui está ligada com a água que está aqui fora. Essa parte aqui, hidrofílica, está ligada com a água de dentro. Lembra do óleo? Se eu colocar aqui um copo, né? E aqui isso é água. E aqui a gente tem essa parte de cima, que não se mistura, né? Por conta da hidrofobia, a cauda, né? A estrutura desse fosfolipídio é complexa, porque ela tem dois polos diferentes, o polar e o apolar, que não gosta. Então, toda vez que eu coloco aqui, quem é que está aqui ligadinho com a água? A parte que gosta. Então, é como se a cabeça estivesse assim e a cauda para cima. Então, essa parte aqui, olhando de dentro da célula, de dentro olhando para fora.
Se eu colocasse aqui, eu conseguir bem com cuidado colocar outra camazinha de água, de líquido. Quem é que vai ficar aqui grudadinho? No caso aqui vermelho também. A cabeça está coladinha aqui e a cauda está para dentro. Perceberam? Isso controla a quantidade de líquidos que tem que ficar lá fora e a quantidade de líquidos que tem que ficar dentro. Ela é uma substância, no caso, delimitante. A película por conta disso aqui. Polar gosta, apolar não gosta. Tudo apolar com apolar. Polar com polar. A água não gosta, então substâncias polares se ligam a isso, como a água. Substâncias apolares, que são elas com elas aqui, se conectam. Quando ela tem duas estruturas, hidrofílica e hidrofóbica, nesse caso, eu digo que ela é uma molécula anfipática, porque ela tem patia por duas coisas. A parte ligada às substâncias polares, como a água, e a parte ligada às substâncias apolares, como é o caso dos lipídios, das gorduras. Outras coisas que vocês observam aqui nessa imagem, que não estão em todas, é, por exemplo, essas partezinhas pretas aqui, dentro da membrana, que é o colesterol. Ah, mas o colesterol é ruim. O excesso. Diz o Matuto, tudo em demasia é excesso. Se eu preciso do colesterol para formar as membranas, eu tenho que tomar cuidado na ingestão excessiva, porque eles fazem parte da membrana de quem? Das células animais e, no caso, de alguns protozoários. O que é que ele vai fazer? Fluidez. Ele vai dar aquela fluidez, porque ele é uma estrutura meio aquosa, as moléculas, e vai garantir a densidade. Se eu aumentar a quantidade de colesterol, ela vai ficando mais fluida. Se eu diminuir, ela adquire uma maior rigidez. Plantas não têm, vegetais não têm colesterol. Isso é importante, essa fluidez, porque regula a temperatura, regula o que tem que entrar de líquido e o que tem que sair, principalmente em situações de frio e de calor. O glicocálex tem uma função, tem várias funções, são essas aqui, ó. Vocês podem ver aqui. São carboidratos, são açúcares, é glicose, basicamente. E eu chamo de glicocálex. Tem dois tipos. A glicose, quando ela estiver ligada no lipídio, eu chamo de glicolipídio. Quando ela estiver ligada na proteína da membrana, eu chamo de glicoproteína. E o que são isso? Glicocálex. Função: retenção de nutrientes. Quando os nutrientes vão passando ali, eles vão ficar retidos. Proteção, porque é como se eu tivesse aqui a membrana plasmática, e aí eu coloco uma outra estrutura por cima aqui, protetora, que é o glicocálex. Eles têm a função de proteger a membrana plasmática de células animais. Estão entendendo? Beleza? Então, o glicocálex, além dessa função de proteção extra, além da membrana, eles também podem estabelecer o reconhecimento celular. Significa isso? Células iguais ficam juntas, células diferentes ficam separadas. Células iguais ficam juntas porque se reconhecem, e as não juntas se reconhecem para lá e não para cá. Isso foi feito, por exemplo, para comprovar isso, alguns experimentos. Colocaram em uma placa Petri, né? Aquelas que a gente vê, por exemplo, nos filmes tipo CSI, aqueles seriados de investigação criminal. E eles colocaram algumas células para ver se todas elas se interagem entre si. E eles então fizeram a ideia de colocar células dos rins e células do fígado, por exemplo. O que é que acontece se eu colocar as duas juntas ali? Eles perceberam que célula renal vai se juntar com célula renal, porque o glicocálex dela é igual, ou bem semelhante. As células do fígado, quando olham, opa, esse glicocálex aqui não bate com o meu, vamos para cá, opa, é uma célula do fígado, uma célula hepática, então elas se atraem diferente. Se eu pegar uma célula da pele e colocar dentro do músculo, eles não aceitam, porque o glicocálex é específico de células para células. Se eu tenho células epiteliais, há um tipo de glicocálex. Se eu tenho células musculares, é outro tipo de glicocálex, e por isso que elas se juntam ali naquele grupinho.
Isso é importante porque, por exemplo, imagine, se no meu corpo tem reconhecimentos celulares diferentes por conta desse glicocálix, há de se imaginar que pessoas diferentes também vão portar células com reconhecimentos diferentes. Ora, isso leva a entender que pode haver possibilidade de uma célula da pele minha não ser aceita pela célula da pele de outra pessoa, ou um outro órgão. No caso de um transplante, isso vai ocasionar uma rejeição. Você recebe uma parte do fígado de uma pessoa que não tem nada a ver com você, quando aquilo chega, o seu glicocálix, opa, isso aqui, essa célula, né, doadora, a parte do fígado, opa, isso aqui não é nosso. O que é que a gente vai fazer? Vamos produzir, o sistema imunológico começa a liberar substâncias de defesa, os anticorpos, né, as proteínas, para atacar, vai dar uma rejeição. O Hitler, aquele doidão da Segunda Guerra Mundial, lá nos campos de concentração, os médicos lá faziam muito isso. Pegavam os soldados que estavam feridos e retiravam braços do judeu que estava preso, bom, né? Bom não, o cara estava morrendo de fome, naquelas condições subhumanas. Pegava o braço, arrancava para fazer testes e vamos colocar no braço do soldado alemão que teve aquilo amputado numa bomba, colocava e literalmente virava uma bomba de rejeição por causa das não aceitações dos glicocálix. Então eles participam desse reconhecimento. Quem é da família, pai, mãe, irmão, irmã, tem uma maior possibilidade de reconhecimento por igualdade e aceitar. Por isso que os transplantes, quando tem que ser feitos, o desejo maior é que haja a maior compatibilidade, olha que palavra, por causa das pessoas que estão mais próximas sanguineamente, geneticamente falando, beleza? Muito importante isso. Talvez se cobre algo relativo a isso no Enem. As proteínas da membrana, para que servem as proteínas? Proteínas servem para aderir uma célula à outra. Veja que a gente é um ser pluricelular. Nós somos multicelulares ou pluricelulares. E aqui as células estão todas grudadas umas nas outras. Isso se estabelece por proteínas, essas proteínas integrais. E no citoplasma, pelas proteínas periféricas, que estão associadas às proteínas integrais. Transporte. Imagina que tem coisa aqui dentro, aqui fora, que precisa entrar. Você imaginar um ser simples, uma bactéria. Você tem água, sais minerais, açúcares, proteínas, gorduras, óleos, que são lipídios, desses dois últimos, e eles precisam entrar, porque ela precisa para formar a própria membrana que tem lipídios. Como é que eles vão entrar? Muitas vezes a proteína é quem vai fazer esse carregamento. Elas podem se abrir, formarem-se canais, por onde essas proteínas vão ser transportadas de maneira mais facilitada. A gente chamaria isso de proteína facilitadora, é um transporte facilitado, que a gente vai ver lá na frente, que é a difusão facilitada. A água pode passar por esses canais, né, que são proteínas que a gente chama de aquaporinas. Então eles transportam glicose, açúcar, né, gás. Imagina você muita gente não percebe, mas você está vivo agora, porque o que você está respirando e você não estava nem ligado que estava respirando, agora você está. Mas imagina aí essa regulação dos controles da respiração, que tem que entrar na célula. Vai, sistema respiratório, bum, 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 sangue, chega na célula, opa, está aqui, CO2 e CO2 vão entrar. As proteínas ajudam nesse transporte dos gases para dentro e para fora, CO2 saindo, oxigênio entrando, monóxido de carbono também e uma infinidade de outros gases que fazem parte aqui da nossa atmosfera, do ar que está à nossa volta. Receptores de membrana, logicamente as proteínas vão se associar de uma célula a outra, que elas se reconhecem para fazerem essa adesão que a gente vai falar aqui. Ancoragem, já falamos das proteínas periféricas, que se associam às proteínas que integram a membrana, as proteínas integrais, que podem ser transmembranares ou não transmembranares.
função enzimática. Algumas proteínas que estão aqui na membrana, elas atuam como biocatalisadores, que são substâncias que aceleram uma reação. Elas fazem com que aquilo aconteça mais ligeiro, mais rápido. Beleza? Vamos agora aqui tentar finalizar de maneira rápida também, porque eu estou correndo. Depois eu vou dar uma revisadinha rápida aqui. Deixa eu revisar logo aqui. Membrana plasmática. Função: revestir, proteger, trocar substâncias. Qual é a grande característica da membrana? Ela é seletivamente permeável. Ela seleciona o que sai e o que entra. Estrutura: do que é feita basicamente a proteína? Duas camadas de lipídios e entre elas uma de proteína, que ficam deslizando no movimento de vai e vem. Por isso elas não são sempre iguais. Esse modelo foi estabelecido como modelo do mosaico fluido, estabelecido pelos dois cientistas em 1972, que foi o Singer e o Nicholson. Essas proteínas, como viajam, uma hora, agora não está olhando ela aqui, daqui a alguns segundos ela pode estar para cá. Então ela não é simétrica, igualzinha. Elas são assimétricas. Uma parte mais grossa, uma parte mais fina, mais proteínas aqui, menos aqui. As daqui se desloca para cá, para trás, para o meio, e assim fica, girando em cima da membrana. O fosfolipídio fica com as cabeças voltadas, com as cabeças voltadas para fora, que é o meio líquido, água, eles são atraídos por isso, e as caudas que são hidrofóbicas, que não gostam mais de óleos, de gorduras, de lipídios, ficam voltadas para dentro. Quem são os lipídios principais? Os fosfolipídios, que têm uma natureza hidrofílica e hidrofóbica, que a gente chama de molécula anfipática. Colesterol, células animais, glicocálides, células animais e alguns protozoários, e não todas as células animais têm também proteínas, né? Aí é parte total. As integrais e as periféricas que não integram. Outras funções dessas proteínas, elas podem se especializar em algumas situações. Imagine que isso aqui é uma célula, daqui para cá, né? A gente pode ter aqui outra célula aqui no meio e outra célula aqui. Eu tenho três células, 1, 2, 3. Todas as três estão coladas, pelo aquilo que a gente chama de junções celulares. Aqui em cima é como se você tivesse a membrana e aqui também parte da membrana. Lembra, talvez alguns não tenham estudado isso, mas assim, as células se multiplicam, elas se dividem. Então eu sou uma célula, ou viro duas células. Só que essa minha outra célula aqui que se multiplicou, imagina que é na pele. Você leva uma queda, arranca o tamboco lá no braço, ficou aquela creca, né? Aquela loja bem grandona. As células que vão ser regeneradas ali, a partir das que ficaram, elas precisam estar juntas uma das outras. E lembra do reconhecimento? Elas não podem ir para outro lugar, tem que ficar ali. Então eu sou uma das que sobrou, o ferimento, eu tenho que me multiplicar em 2, depois 4, 8, 16 e assim vai. Mas eu tenho que fazer com que sempre o meu clone, durante essa mitose, fique grudadinha. São as junções celulares, que a gente vai ver aqui. Outras adaptações da membrana. Vamos ver aqui, especializações. Primeiro, isso daqui. Quando a gente olha no microscópio, a gente pode ver na membrana, é como se a membrana fizesse assim, um monte de dobras que parecem os dedos de uma luva. São chamadas de microvilosidades. Micro pequenas, vilosidades dobras. A gente encontra isso muito em células do intestino. E essas microvilosidades, imagina que está passando água, sais minerais, proteínas, substâncias essenciais para a célula. O que acontece? Quando a substância toca aqui, ela fica presa entre esses dedos. Demora mais tempo, isso facilita a capacidade dessas células de puxarem para dentro. O que é que eu posso dizer como grande condição para essas microvilosidades? Função: elas aumentam a capacidade de absorção. Se fosse lisinho, professor, é como se você tivesse uma mangueira passando água. Quando ela é lisa, água não, um suco, uma vitamina, não fica mais fácil de você limpar? Porque a superfície de contato ela é menor. Quando eu pego e boto um monte de dobras ali dentro, você pega a mangueira, uma mangueira grossona e enche de meia colada, em cima e embaixo, nas laterais. Não vai ficar grudado mais nutrientes ali? Seriam as funções das microvilosidades: reter nutrientes, aumentar
a capacidade de absorção, porque elas aumentam a superfície de contato. Tem mais coisa para ficar em contato ali, beleza? No intestino, células do intestino têm bastante microvilosidades. Há uma outra estrutura aqui, especialização, que a gente chama de junção oclusiva. Oclusiva quer dizer fechamento, é um bloqueio. Bloqueio para quê? Para que as substâncias macromoléculas, macro quer dizer grande, né, moléculas grandes, não entrem por aqui entre uma célula e outra. Lembram da multiplicação? Eu peguei, era por 1, virei 2. O outro que está ligado aqui, o meu outro eu, que está aqui coladinho, agora somos 4 braços, 4 pernas, 2 narizes, 4 olhos, 2 bocas e por aí vai. Ele tem que estar tão grudado e não pode passar por aqui, vai passar por aqui. As substâncias que eu quero que saiam ou que entram, que entrem ou saiam, mas não por aqui, porque as junções oclusivas bloqueiam a entrada de macromoléculas como lipídios, algumas proteínas ou corpos invasores, uma bactéria e um vírus. Eles vão ter que vir por aqui, pelas laterais das células, o que podem ser reconhecidos pelos glicocálides, proteínas de membrana, né, glicocálides no caso, as glicoproteínas, que são proteínas que estão associadas também à defesa, ou à aceitação ou negação daquela substância ou daquela estrutura que vem. Junções oclusivas, então, elas bloqueiam. Interdigitação e desmossomos são junções de adesão. A gente tem aqui basicamente a interdigitação, lembram também dedos. A gente tem isso aqui vermelhinho, são proteínas que a partir dessas proteínas se formam projeções de uma célula para outra, essas aqui em azul, e isso garante uma maior adesão entre as células, uma junção entre essas duas células, lembra? Dos dois eus, bracinho bem colado, é como se fosse uma cola. A gente encontra muito esse tipo de junção celular em células da epiderme. Veja que a gente estica, ela volta e não rasga. Imagina se você desse um beliscão, às vezes acontece, né? O cara dá um beliscão, pum, e arranca a pele, porque você puxou tanto que a cola não aguentou. Você vai romper a interdigitação e pode romper outra estrutura de adesão, que é o desmossomo, que são junções celulares. Os desmossomos, observem que eles são placas meio discoides, não é? Aqui em vermelhinho, que emitem filamentos proteicos. No caso, esse filamento proteico é a desmogleina. Né? Então, eles liberam essas moléculas elásticas, as desmogleininas, que estabelecem junções. É como se fosse um ferro com outro, e você desse uma solda. Você soldando uma coisa, fura lá um pedaço do ferro lá, do cano de escape, do carro da moto, alguma coisa, você dá uma solda aí, meu irmão, para tapar e não fazer esse barulho, aí seria o desmossomo, né? Junções celulares. Então, basicamente, interdigitação, conexão, adesão, desmossomo também. Muda um pouco aqui como a gente vê no formato. Aí, se você vê lá, para que serve? Adesão. Para que serve? Adesão. Muda um pouco a estrutura, né? Filamentos proteicos emitidos por essa placa discoide, que também tem a função de aderir. Célula com célula. Aqui eu tenho só metade. Metade a gente chama de M. M quer dizer meio desmossomo. Só tem uma parte da célula, lembra que isso é uma célula do meio, isso é outra, isso é outra. Essa célula está se aderindo a algo que não é uma célula. Essa base aqui a gente chamaria de lâmina basal. É como se fosse uma camada de proteína que vai ligar essa célula, esses conjuntos de células, ou esse tecido epitelial, a uma outra estrutura que está aqui abaixo, que seria um outro tecido. A derme, ou pode ser uma lâmina basal que separa um outro tecido. Compreenderam? M metade. Metade com desmossomo, que mudam algumas funções, mas basicamente é união também, só que não união de célula com célula. União com uma lâmina basal, que é uma estrutura proteica, que se ligará a um outro tecido, que terá o seu M-desmossomo lá embaixo também. E aqui, por fim, as junções comunicantes. O que são junções comunicantes? Vão estabelecer comunicação, daqui para cá e assim vai.
Essas junções, imagine que são canais que ligam células, eu e a outra célula, eu, meu, outro eu, e estabelecem a transferência de íons, de água, de um para o outro, e desse outro para o outro, e assim vai. Podem ser chamadas de junções gap em animais, ou no caso de vegetais, a gente vai ter os plasmodésmos. Vou botar aqui o nome, né? Pode ter gap, junções gap, animais, tá aqui, em animais, ou os plasmodésmos, que a gente vai encontrar em vegetais, em plantas. Essas junções comunicantes aqui em plantas, quando a gente for falar de vegetais, a gente vai ver que nas plantas, essa junção comunicante chamada de plasmodésmos possibilita a transferência da seiva elaborada, que é a seiva orgânica, o resultado de lá da fotossíntese. Lembra que a planta puxa água, puxa sais pela raiz, chega lá na folha, nas partes verdes, bum, 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 faz a fotossíntese e produz a coisa orgânica, a glicose, os lipídios, as proteínas. Isso vai sendo conduzido de célula a célula por essa junção chamada plasmodésmos. Beleza? Então, basicamente, da estrutura e funcionamento das células, das membranas das células, é isso, gente. Espero que vocês compreendam o assunto, deem uma revisada, peguem alguns exercícios para fixar melhor o assunto, e a gente vai falar na próxima aula de transportes da membrana: osmose, difusão, transporte ativo, transporte em bloco, que é como acontecem esses transportes aqui por entre as substâncias que compõem essa membrana. Beleza? Bons estudos, até mais, tamo junto. Quem gostou, dá um like. Se não está inscrito, se inscreve no canal, compartilha, divulga, porque conhecimento a gente divide, a gente compartilha. Beleza? Um abração, sucesso, valeu!